Oi meninas, o passo a passo de hoje é dessa necessaire meia lua aqui, ó. Ela fica super bonitinha e o moldezinho dela é um pouquinho diferente, porque aqui, ó, ele não tem aquela emenda, tá? Ele é um molde inteiro e fica desse jeitinho aqui super fofo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês bem direitinho como fazer essa peça. E os tecidos que eu tô usando hoje são da nossa parceira Estilotex. Se você ainda não conhece os produtos da Estilotex, eu sugiro que vocês sigam eles no Instagram, que sempre que tem novidade, eles postam lá. E aqui na descrição do meu vídeo também tem o link do site, tem telefone, tem todos os contatos deles pra você descobrir aonde vende Estilotex aí na sua cidade. Vamos ao passo a passo? Bom, meninas, pra fazer essa peça, eu vou deixar um moldezinho pra vocês. E o molde que eu vou deixar, ele tá desse jeito aqui. Eu fiz assim pra ele caber numa folha A4. Mas você vai precisar que ele fique desse jeito. Pra ele ficar assim, você vai ter que cortar ele, ó, esse aqui é 1/4 desse meu molde aqui. Então você vai pegar uma cartolina, um papel cartão, alguma coisa assim, e vai copiando, ó. Você copia um cantinho, aí você espelha ele aqui e contorna o outro lado, e aí pro outro lado também, ó. E vai fazendo assim até fechar os 4 lados, tá? Então esse molde que eu tô deixando pra vocês, ele é 1/4 do molde total da nossa necessaire, tá? E você vai fazer o seguinte, ó. Vai cortar esse molde uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Aqui eu já quiltei tudo junto, tá? Eu faço assim, eu corto um pouco maior o tecido, e aí eu quilto e depois eu coloco o meu molde em cima, passo uma costurinha daí em cima do risco onde eu fiz o molde, e daí eu corto. Então ele fica desse jeitinho aqui, tá? Pra parte onde vai o zíper, você vai precisar de uma tira de 30 por 7 centímetros. Também, ó, uma vez no tecido exterior e uma vez na manta. Eu tô usando a manta R2 pra fazer essa peça. Pros acabamentinhos da parte interna, eu vou usar aqui 2 retalhinhos, tá? Esse meu retalho, ele tem 13 por 8 centímetros. E essa tira do zíper, você também vai precisar cortar uma vez no forro, tá bom? E aí, assim, essa tira do zíper, depois a gente vai cortar ela ao meio, tá? Eu prefiro cortar ela inteira primeiro e depois cortar, porque eu acho que fica mais fácil na hora que a gente tá cortando os moldes, beleza? Ó, meninas, aqui já cortei, tá? A minha tira do zíper, então eu vou ficar com 2 faixinhas de 3,5 por 30. E agora a gente vai costurar o zíper aqui no meio dessa faixa, tá? Daquele jeitinho que a gente sempre faz, ó. Coloca o direito do zíper sobre o direito aqui do tecido. Daí a gente vai sobrepor o forro. O meu forro eu ainda não cortei, tá, gente? Mas pode cortar o forro já no tamanho aqui da tira também. Aí você vai sobrepor o forro, depois vai virar e vai rebater. Daí a gente vai fazer isso dos 2 lados. Ó, gente, o meu zíper ficou desse jeitinho aqui. Eu já passei os cursores também e cortei o excesso aqui que tinha sobrado do zíper, tá? Ó, o forrinho tá aqui atrás. Eu também já passei uma costurinha aqui pra segurar o meu forro. E daí fica tudo no lugar na hora que a gente for fazer o acabamento. Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, é importante você saber que aqui eu tô usando um zíper número 5, 6. Então ele é mais grosso. Se você for usar um zíper mais fininho, tipo 3, você vai precisar cortar essa tira um pouquinho maior. Porque essa daqui, eu já fiz ela exatamente do tamanho que essa partezinha aqui do molde, que tem 7 centímetros. Então, o meu, quando eu costuro, com esse zíper aqui, eu sei que ele fica certinho nos 7 centímetros. Então, na dúvida, se você for usar o zíper fino, você pode cortar 8 ou 9 centímetros, e daí depois você acerta pros 7 que você vai precisar, tá? Pra daí não acabar faltando na hora de você fechar a peça. Aí agora, com essa parte do zíper pronta, a gente vai pegar a parte que a gente cortou no molde, com o direito virado pra cima, e a gente vai colocar o direito do zíper sobre o direito aqui da parte do corpo. E bem aqui assim, ó, a gente vai passar uma costurinha com uma distância de 1 centímetro. Ó, gente, aqui costurei o meu zíper já. Ele vai ficar aqui sem o acabamento mesmo, porque depois a gente vai usar aquela tirinha de tecido que a gente cortou. E agora, vocês lembram do vídeo da necessaire do Dia das Mães, que eu medi o fole? Aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa, só que aqui a parte de baixo ela já tá grudada, né? A gente vai pegar assim, ó, só com um ladinho costurado. A gente vai prendendo com grampo aqui, ó, na parte arredondada, tá? Você vai dobrar aqui, ó, essa esquininha que tem aqui, você junta aqui, ó,
a parte arredondada e vai prendendo com grampinho. A única diferença é que lá na necessaire de Dia das Mães, a gente cortou a parte que seria a junção do zíper, né? E aqui a gente vai cortar um pedacinho do zíper. Então aqui, ó, eu já vou juntar aqui desse lado também. Pronto, deixa eu jogar aqui por dentro do zíper. Ó, a gente prende como se a gente fosse fechar, tá? Aí aqui, ó, você vê que tá sobrando um pedaço de zíper aqui, que eu não vou usar. Como que a gente vai fazer pra medir? Você tá vendo aonde ficou aqui, ó, a parte quadradinha do tecido, né? A gente vai fazer uma marcação bem aqui assim, ó, você marca bem no limite aonde ele ficou. Aqui o meu eu não vou conseguir marcar porque é preto e minha caneta não vai aparecer. Mas, ó, você vai fazer um risco bem aqui. E daí, você vai soltar e depois você vai contar. A partir do risco que você fez, você conta 1 centímetro pra cá, tá? Ó, gente, aqui eu peguei um lápis branco pra vocês poderem visualizar melhor. Ó, bem aonde deu o meu limite aqui, dessa partezinha da lateral, eu fiz um risco. E agora eu vou soltar. Ó, daí a minha tira ficou com esse risco branco. Daí, a partir desse risco, eu vou contar 1 centímetro pra baixo. Então, bem aqui. Pronto. E daí agora, esse pedacinho aqui que sobrou, eu vou cortar fora. E daí a minha tira vai ficar desse tamanho aqui. Eu prefiro sempre fazer isso nessas peças pra ter certeza que ela vai ficar certinho. Porque a gente perde um pedacinho aqui de tecido, mas é mais garantido que a peça vai ficar toda encaixadinha, né? Porque daí às vezes pode acontecer dela ficar maior ou menor, então pra gente não correr o risco é sempre bom medir, tá? Eu vou cortar aqui agora e costurar o outro ladinho, daí eu vou mostrar pra vocês na máquina. Ó, meninas, agora eu vou pegar aqui esse pedacinho do zíper e vou puxar ele até aqui na outra ponta. E daí eu vou passar uma costura bem em cima dessa marcação branca aqui que eu fiz. Ó, gente, daí vai ficar mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Vai formar um arquinho que daí depois vai ser encaixadinha essa parte aqui. Agora a gente precisa fazer esses acabamentos daqui da lateral. Se você quiser, pode cortar aqui e fazer o acabamento com um viés também desses prontos. Mas eu vou fazer aqui com uma tirazinha de tecido. Eu vou colocar ela aqui embaixo, peraí, com o direito dela virado pra cima. E vou passar uma costura bem em cima da onde eu já costurei aqui. E daí depois eu vou virar ela pra frente e daí eu vou costurar. Assim, ó, gente, eu prendi aqui essa minha tirinha. Daí agora eu dobro ela aqui ao meio, ó. Encaixo ela ali. E daí vejo até onde ela cobrir a minha costura, a primeira costura que eu fiz. E daí agora rebato pra ela ficar com esse acabamentinho aqui. Daí depois a gente corta esse excesso que sobrar de tecido. Ó, gente, ele vai ficar desse jeito aqui. Aí pra segurar ele, eu vou vir aqui, ó, por esse lado e vou passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina, porque aí ele vai ficar bem presinho aqui. Mas se você não quiser passar essa costura, também não é super necessária, tá? É só um detalhe mesmo. Pronto, ó, daí ele fica rebatido aqui pelo lado de fora e aqui dentro ele fica mais preso. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado agora. Bom, meninas, ó, agora eu tô com os dois acabamentos prontos. E agora a gente vai virar aqui pro direito. E a gente vai costurar o viés nessa parte aqui, ó, do meio, antes da gente fechar. Dá pra costurar depois também, se você preferir, mas eu acho que facilita a colocação do viés se a gente já colocar antes. Então eu sempre faço dessa forma. E aqui vai funcionar assim, ó. Você vai pegar o teu viés, aqui eu tô usando o viés pronto mesmo. Eu vou dobrar a pontinha dele aqui pra dentro.
tá? Ele vai ficar dobradinho assim. E vou encaixar bem aqui aonde forma esse L, tá? Eu vou encaixar ele aqui, ó. E daí eu vou passar uma costura aqui na margenzinha do viés mesmo, do jeito que tá. Até ele chegar aqui na outra ponta e daí eu vou dobrar de novo. Ó, gente, eu tô chegando aqui no final do meu viés. E aí eu vou dar um retrocessozinho. Eu dobrei a ponta, igual eu fiz no começo, e vou dar um retrocesso. Esse aqui, eu costurei ele dobrado mesmo. Eu não abri essa abinha dele aqui pra costurar, tá? Porque a camada não é muito grossa. Mas se você achar necessidade de precisar de um viés um pouco mais largo, daí você pode abrir ele antes de costurar, tá? Pronto, ó, agora eu já tô com o viés colocado aqui de um lado, e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E daí depois a gente vai fechar a peça. E aqui tô com o meu viés costuradinho dos dois lados. Agora a gente desvira de novo pro avesso e chegou a hora de fechar. E daí, ó, é bem simples, é só ir encaixando. A gente dobra aqui, ó, essa abinha arredondada, encaixa bem certinho aqui, ó. Principalmente nesses dois cantinhos aqui, onde ele sobe, e a gente vai prendendo com grampinho. Então, gente, ó, é por isso que é importante a gente medir antes de cortar, pra gente fechar, tá? Porque daí ele vai encaixar todo direitinho assim, tá? Você pode só ir passando a mão assim nele, que ele vai encaixando bem certinho aqui no arco. Pronto, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. E agora é só a gente passar uma costura pra segurar essas duas partes. Eu vou amassar ele bem assim, ó. E vou começar a costurar aqui do cantinho. Lembra sempre de dar um retrocesso pra reforçar essa costura aqui. Ó, gente, aqui eu tô costurando e o meu viés ainda tá aberto, tá? Eu só vou rebater ele depois que eu costurar essa parte de trás aqui na peça. Eu tô até usando a mesma... tô passando até a minha costura em cima da mesma costura que eu fiz pra segurar o viés. Ó, meninas, aqui tô com o meu primeiro lado costurado. A gente desvira só pra conferir se tá tudo certinho. É pra ela ficar mais ou menos nesse formatinho aqui. Depois, quando eu rebater o viés, ela vai ganhar um pouco mais de estrutura também aqui por fora. Agora eu vou virar de novo e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prendo com os grampinhos e passo a costura. E aí depois é só a gente puxar o viés aqui, ó. Tá? O viés vai cobrir aqui essa costura e a gente passa uma costurinha pra rebater. Ó, meninas, aqui eu desvirei a minha peça, eu já costurei ela dos dois lados, tá? Só pra mim conferir se tava tudo certinho. Daí você desvira, vê se tá tudo encaixadinho, se não ficou faltando nenhum pedaço, costurar nem nada. E aí, ó, desvira de novo e rebate o viés. Aqui eu rebati um lado já pra adiantar, mas eu vou rebater o outro aqui com vocês agora. E ó, é só puxar ele todo pra cá. E lembra também de cortar qualquer excesso que tenha, tá? Que fique sobrando aqui pra fora do viés, pra não te atrapalhar na hora que você for fechar. Daí você amassa a necessaire assim mesmo, não tem problema. Aqui no comecinho pode acontecer da tua máquina encrencar. A minha, ela é um pouquinho chata, às vezes quando a camadinha tá grossa no começo, ela tem um pouquinho de dificuldade de puxar. Então eu aumento o ponto dela e daí qualquer coisa eu dou uma empurradinha também com a tesoura ali, que daí ela vai. Mas é só ir, ó, puxando o tecidinho aqui por cima da onde tá aparecendo os pedacinhos de manta, de tecido, e
passando a costura em cima. Ó, vai costurando o viés e vai ajeitando aqui. Pra que a gente passe a costura só no viés e nos tecidinhos que estão por dentro dele. Ó, gente, agora a nossa necessaire tá prontinha. Eu já mostro ela finalizada pra vocês. Bom, meninas, e assim fica a nossa necessaire finalizada. Eu gosto muito desse modelinho porque dá pra gente brincar com as estampas, ó. Igual aqui, eu usei uma diferente pro corpo e outra pro zíper. Aqui também, ó, eu fiz com o zíper diferente do corpo. Fica muito bonitinha. E é uma peça muito legal de ter no ateliê e cabe bastante coisa dentro dela mesmo, apesar dela ser toda pequenininha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta aqui do canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho, tá? Porque daí você recebe todas as novidades em primeira mão. Tchau e até a próxima!